Gravando. Vamos ver oficialmente, né, gente? Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa segundona. Vamos começar bem a semana aí, que seja uma semana abençoada para todos nós. Lá na convocação, a gente colocou os informes antes da apreciação das atas. Eu vou inverter, a gente aprecia as atas primeiro e depois a gente dá continuidade às pautas. Hoje as pautas são exclusivamente e especialmente da PROEM. A gente tem informes, eu e o William, como as pró-reitorias, mas a Valesca que vai direcionar aí as demais. Em relação às apreciações das atas, Natália, não teve nenhuma manifestação, né? Você está sem microfone. Não teve, professora. É só a professora Heloísa que fez uma observação em relação ao nome dela, mas em termos de conteúdo, não. Tá, eu fiz uma manifestação, já mandei para a Natália também e a gente já fez as correções. Então, consideramos que as atas foram aprovadas sem manifestações, certo? Ok, então vamos para os informes. Vou inverter, eu fico por último, vou passar para o William primeiro. Valesca, não sei se você quer começar ou você quer fazer os informes quando já for começar nas suas pautas, né? Não temos informes, professora Lorena. Então, ótimo. Professor William. Olá, boa tarde. Muita alegria de começar a segunda-feira aqui com a reunião do Conepex. São apenas 3 informes que eu gostaria de compartilhar aqui com os colegas da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, mas antes de dar os informes, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui para o... Deixa eu ver se ele já entrou. Nosso colega Gustavo, de Jataí, que ele está compondo aqui agora o Conepex, no lugar da professora Marluce. A professora Marluce, que era de EPEX, do campus de Jataí, agora está conosco aqui na reitoria, trabalhando na diretoria de ações profissionais e tecnológicas. Então, ela chegou aqui para contribuir com esse trabalho também, para fortalecer o debate sobre extensão. Então, aproveito aqui para desejar as boas-vindas para o Gustavo, que seja um espaço de muito aprendizado. Eu sei que ele tem muito a contribuir com o nosso grupo aqui, tanto, né, do Conepex quanto da Câmara de Extensão e da Câmara de Pesquisa, né, Lorena? Então, antecipo aqui as boas-vindas para o Gustavo. E para os demais colegas também, né? Acho que na Câmara de Ensino tem alguns colegas, né, Valesca? Então, depois nós vamos nominando aí os novos e novas ingressantes aqui, conselheiros e conselheiras do Conepex. Bom, só dando um retorno, nós temos 2 grupos de trabalho aqui do Conepex que estão em atividade. Um deles é responsável pela revisão da política de assistência estudantil. Esse grupo de trabalho está finalizando essa semana o documento, a minuta do documento revisado. Provavelmente, então, na nossa próxima reunião, nós já vamos solicitar a inclusão desse ponto de pauta para que o GT possa fazer essa entrega do documento aqui para o Conepex, para que posteriormente nós possamos, então, coletivamente, né, pensar nas próximas etapas que esse documento precisa ainda passar, tá bom? Então, uma boa notícia, não é? E esse grupo, o professor Fernando Henrique, que trabalha conosco aqui na Pró-Reitoria de Extensão, que tem coordenado esse grupo, deu esse informe hoje aqui que quarta-feira tem a última reunião e eles já vão finalizar o documento, tá bom? Eu e a professora Maria Valesca, nós estamos coordenando um GT também, que é o GT de curricularização da extensão. Esse GT também está com um trabalho bastante avançado. Tem sido um trabalho assim muito árduo, né, desse grupo. Nós temos pensado bastante, buscado principalmente subsídio das experiências em âmbito nacional, mas nós vamos conseguir apresentar aqui na próxima reunião do Conepex também essa primeira versão do documento, para que depois nós possamos também determinar aqui quais serão as próximas etapas até a aprovação do documento aqui pelo Conepex. Então, é só um retorno mesmo para deixar todos aqui informados sobre o andamento desses trabalhos.
Recentemente nós publicamos o resultado, nós finalizamos o processo de inscrição, de recebimento de propostas de ação e extensão, pelo edital 4 de 2023 da PROEX. É um edital que anualmente nós lançamos para financiar, para dar apoio financeiro às ações de extensão. Esse ano nós temos a previsão de aprovar no mínimo 30 propostas, 15 na faixa 1, que tem financiamento até R$ 8.000, e 15 propostas na faixa 2, que são exclusivas para programas de extensão, com financiamento até R$ 16.000. Esse ano nós tivemos 68 propostas submetidas, 24 propostas na faixa 2, voltadas aos programas de extensão, e 44 propostas na faixa 1, que envolve projetos, cursos e eventos de extensão, né? Então, nós conseguimos manter aí a mesma média. Nos últimos anos, nós temos tido essa variação entre 60 e 70 propostas, e mesmo assim vocês percebem que nós vamos ter uma demanda reprimida significativa. Nós vamos ter condições de financiar 30 e nós temos aí 68 propostas submetidas, né? E é importante dizer que esse edital ele tem alguns mecanismos de equidade, de modo a garantir pelo menos a aprovação de uma proposta em cada faixa por campus. Então, os campos que submeteram proposta na faixa 1 e 2, que alcançarem ali a pontuação mínima do edital, né, dentro da lógica da faixa de classificação, poderão ter aí propostas contempladas. Tem uma comissão avaliadora trabalhando. Essa comissão ela foi formada também com base no edital que nós lançamos, para formar uma comissão específica para avaliar esse trabalho. Nós tivemos aí 42 pessoas inscritas, um número muito significativo. Nós nunca tivemos tantas pessoas inscritas assim para compor uma comissão avaliadora, e desse grupo, mais de 30 colegas da instituição compareceram na reunião de formação, e esses colegas também vão contribuir com o edital avaliando as propostas, né? Então, esse é um avanço muito positivo aqui que nós visualizamos este ano, de ter vários colegas interessados em contribuir com a avaliação das propostas. E o nosso último informe aqui é em relação aos planos locais de extensão. Os planos locais de extensão é uma atividade que a Pró-Reitoria vem coordenando junto com os campos há alguns anos. O período da pandemia fez com que nós não conseguíssemos avançar de forma adequada com a construção desses planos, né? Foi mais difícil entrar em contato com as comunidades, mapear as demandas do território, mas nós estamos retomando agora com os campos que ainda não concluíram esse trabalho. O objetivo dele é qualificar o planejamento da extensão nos campos, de modo que nós possamos atuar de forma coletiva, que a extensão saia dessa perspectiva que é muito individualista, que nós possamos atuar de forma mais coletivizada e principalmente em consonância, né, com as demandas que estão presentes aí no território, nos diversos territórios onde os nossos campos estão inseridos. Então, esse é um debate que nós estamos, na próxima Câmara de Extensão, nós vamos levar novamente para a Câmara, a metodologia que foi aprovada anteriormente, alguns documentos que têm orientado esse trabalho nos campos, né? E daqui até o fim do ano nós esperamos avançar bastante nesse trabalho junto com os campos, para que em 2024 nós possamos, inclusive, iniciar outros debates no campo da extensão, como um debate sobre financiamento, né? Que o plano local ele vai suscitar também um novo debate, para que a gente possa pensar em novas formas de financiamento para a extensão. Mas é isso, Lorena. Obrigado. Ok. Só para, antes de falar os informes da própria PG, só para reforçar o que a Natália sempre pede aí, eu vou ajudá-la nesse sentido, para o pessoal que entrou com um número, colocar o nome de vocês, o campus, que é direitinho aí no chat, por favor, porque aí depois fica mais fácil para ela identificar quem estava participando da reunião, tá? Em relação aos informes da própria PG, para deixar informado, né, que a biblioteca, a CIDA, no caso, ela fez uma articulação e está em constante diálogo com os bibliotecários dos campos,
E aí eles encaminharam uma consulta pública para a política de desenvolvimento de coleção de bibliotecas. Ela está aberta até dia 31 de agosto. Todos que puderem participar, por favor, da consulta pública, está lá no site disponível, daqui a pouco eu coloco aqui no chat também. Outro informe em relação à editora, hoje tem uma live de esclarecimento em relação à coleção Omni e também em relação aos encaminhamentos que foram feitos da edição de comemoração que estão sendo entregues das bibliotecas municipais. Acaba que o Oliver entrou em contato, né, com a GEPEX e aí vocês estão sendo também demandados por essa comemoração aí da editora, assim como os diretores dos campos. E aí continua essa demanda aí, e em breve ele entrará em contato de novo para a gente continuar a entrega dessas coleções aí em comemoração da editora. Informe sobre a FECIM, a Feira de Ciências, as inscrições continuam abertas até dia 31, agora também de agosto. Em relação ao PIBICT, o resultado final sai agora dia 24. Então, essa semana aí a gente já tem resultado do PIBICT. Queria agradecer a todos e todas que se envolveram aí na avaliação, como avaliadores dos projetos, a comissão avaliadora também, foi um empenho mútuo pelas demandas e as propostas foram muito grandes. Então, a gente está muito feliz. E aí, dia 24 agora sai o resultado, tá? Está aberta a terceira chamada do PAET e do PIPECT, então se atentem aí às questões dos eventos. E também a FAPEG, e aí por isso que a gente fala da transversalidade, né? Essa parte é PROEM, PROPPG juntinho, PROEX também, que acaba que todo mundo fica junto. A FAPEG lançou agora o edital de pesquisa pró-licenciatura, lançou na semana passada. Então, fiquem de olho aí em relação a esses editais. A FAPEG está num movimento bem bacana de lançar editais novos em relação ao apoio de instituição de ensino superior. E aí agora eles conseguem olhar com um olhar diferenciado para o Instituto Federal. Tanto que agora todo o edital que eles estão lançando com o nome do IFG já para ser contemplado em relação a valores, a custo, às especificidades do Instituto. Então, está aberto aí o edital de pesquisa para a pró-licenciatura da FAPEG. Tá? Depois eu coloco aqui também o link. E, por último, em relação ao evento que a diretoria de pós-graduação organizou um seminário juntamente com a internacionalização e a ADAD sobre biodiversidade, capital natural e gestão de riscos e mudanças climáticas. Vai ser dia 5 de setembro, lá no Teatro do Campus Goiânia. Tá? Então, aí depois a gente vai mandar por e-mail também esse evento e aí convidar todos a participarem desse momento aí. É um professor que ele está vindo da Itália, e aí ele é um professor colaborador da pós-graduação e vai fazer esse evento aí também de articulação da internacionalização da pós-graduação. Tá? A gente está tramitando aqui na própria PG, e aí eu já vou falar, porque em breve vocês vão receber uma convocação de uma reunião extraordinária do CONEPEX, 2 PPCs, a PCN, no caso, de pós-graduação, de mestrado. E aí, o prazo para a gente submeter esses APCNs é outubro e novembro, né? Até dia 15 de novembro a gente tem que submeter. E antes de submeter, a gente está seguindo todo o fluxo, a gente tem que passar por aqui, pela Câmara, vamos passar o parecer final agora na Câmara de Pesquisa, e aí a gente passa para cá, para o CONEPEX, para depois ir para o Consul. Então, provavelmente no final da semana que vem, a gente vai ter que fazer um CONEPEX extraordinário, vai ser rápido para a gente pautar essas duas questões aí, duas propostas de mestrado, tá? Do campus de Uruaçu e do campus de Anápolis, tá? Então, em breve eu mando para vocês. Até amanhã a gente já consegue definir essa data direitinho para fazer essa reunião extraordinária. E também, no diálogo que tivemos, né, em relação à presencialidade do CONEPEX, a gente vai fazer um CONEPEX presencial no início de outubro. E aí, em breve, a gente passa essa data para vocês definitiva e o local, tá? Para a gente receber vocês e a gente fazer presencialmente no início de outubro. Então, esses são os informes. E aí, a gente passa agora para a PROEM, para as nossas pautas de hoje. Obrigada, professora Lorena. Quero dar boas-vindas a esse grupo, ao professor Matheus,
novo chefe do Departamento Campus Anápolis, substituindo a professora Tâmara. É o professor Marcos de Aparecida, substitui a professora Mara, e a professora Paula, que também está por aqui, que é nova chefe do Departamento do Campus Lusiânia. Já fizemos uma Câmara de Ensino e agora estão aqui conosco, né, compondo o grupo da Câmara de Ensino no Conepex. Sejam bem-vindos, bem-vinda. Em relação às nossas pautas, né, o primeiro processo que nós vamos apreciar é do curso superior em Tecnologia de Produção Cultural. Os pareceristas da Câmara de Ensino foram o Evaldo e a professora Thaís. Eu não sei se eles se encontram. Valesca, só uma questão. Perdão. Sim. Exatamente. Perdão. Então, vamos para os encaminhamentos. Perfeito. Vai, Marcelo, desculpa. Eu também não encaminhei, né, Marcelo? A gente falou dos informes, falei que te chamar, não te chamei. E aí passei para a Valesca. Desculpa, pode falar antes da gente começar as pautas do tempo. Boa tarde a todos os conselheiros. Eu fui designado pelo Conepes para participar de 2 GTs. Né? Então, eu tenho 2 informes, um de cada GT, e os demais membros dos GTs, que também estão aqui no Conepes, foi solicitado a todos nós que a gente reforçasse isso aqui no pleno. Né? Então, o primeiro informe que eu vou fazer é com relação ao GT, que eu participo com representação do Conepes, na Câmara de Extensão, na jornada docente. Né? Então, nós adiantamos bastante os trabalhos, a ponto da gente já estabelecer um cronograma que encerra as discussões, debates e elaboração do documento para a submissão ao Consup ainda nesse ano. Né? Então, se iniciam as atividades já com os delegados reconduzidos a partir da semana que vem. Então, na verdade, nessa semana, no dia 23 e 24, a gente tem uma reunião online, no dia 23 com 3 campos e no dia 24 com mais 11 departamentos. Né? E onde a gente vai debater a questão da métrica. Isso tudo para que no dia 28 e 29 ocorra a primeira plenária, nos mesmos moldes que aconteceu no ensino médio integrado, uma plenária bastante grande, serão 140 membros, e todos os membros do Conepex serão convocados a participar dessa plenária. Então, é importante a gente relembrar aqui a todos os membros do Conepex, né? Todos nós estaremos lá, e juntos também estará o CODIR e terão mais 4 delegados de cada campus. Então, por isso que dá um total aí de 140 pessoas. No dia 28 e no dia 29, né? Presencialmente em Aparecida. Vocês já devem ter recebido. O senhor Marcelo deve ter caído. Parece que ele estava em trânsito. Provavelmente o sinal caiu. Quando ele voltar, ele continua, então. Tem algum outro membro do GT aqui que queira continuar o informe? Boa tarde, Lorena. Oi, Bruno. É que a parte final da fala dele, eu não sei se ele iria falar que se a gente já recebeu a convocação, mas eu acho que ela ainda não foi enviada, né? Mas só reafirmando, então, as datas. Então, nessa quarta e quinta vai ser a reunião com os campos para falar sobre a questão da métrica, então, se é ponto ou horas. E aí, na semana que vem, já é a primeira plenária, né? Aí o finalzinho ali eu não sei o que ele iria falar, então eu prefiro só reafirmar o que ele tinha dito anteriormente. Mas acho que ele voltou agora. Oi, eu voltei. Desculpe aí, teve uma interrupção aqui no meu sinal. Então, do ponto de vista aí das plenárias, eu vi que você completou. Então, dia 28 e 29 já estão organizadas as plenárias, inclusive o regulamento das plenárias também já está à disposição para que todo mundo possa contemplá-lo antes do início da plenária, no primeiro dia. O regulamento ele precisa ser aprovado.
Então, todos devem fazer essa leitura prévia, a fim de que a gente possa, rapidamente, no primeiro dia aí da plenária, aprovar e já iniciar os trabalhos, né? Os trabalhos já estão todos bastante delimitados, então, se vocês olharem lá a pauta dos dias, está tudo bem definido em cada um dos momentos. Então, gostaria que todos prestassem atenção nesses documentos que a gente enviou para vocês e que estão todos já no site do Instituto Federal de Goiás, na página sobre a métrica, né? A métrica e a jornada docente. Então, vocês encontram lá todos esses documentos. Com relação, se tiver alguma dúvida, posso elucidar. E o segundo informe que eu tenho é a respeito do POCV. O grupo também que está encarregado, né, de finalizar o POCV, também adiantamos bastante as discussões e também estamos com um cronograma que avança muito ainda nesse ano, tentando finalizar, se possível, esse ano, se não, no começo do ano que vem. Mas a nossa ideia também é de conseguir finalizar ainda esse ano as discussões do POCV. Então, para isso, a gente também já solicitou que os campos se reorganizem e reencaminhem para a gente alguma alteração ou algum campus que ainda não entregou, que entregue a versão final, e a gente deu um prazo para que isso acontecesse. A gente já está, então, em contato com os diretores dos campos para que isso seja reorganizado, de tal forma que até o final do ano a gente também consiga avançar bastante com o POCV e, se possível, terminar ainda esse ano, porque para o ano que vem, o PDI depende de alguns documentos, e entre eles o POCV. Então, o que eu me lembro é isso. Se mais algum membro do POCV ou do GT da plenária quiser complementar o que eu falei, eu agradeço. E esse é o informe que foi pedido a todos nós que fizéssemos aqui na plenária. Obrigado. É isso. Obrigada, Marcelo. Ok. O Bruno colocou aí, compartilhou a página da jornada docente, tá, pessoal? E provavelmente o Luciano vai encaminhar essas informações que o Marcelo falou sobre a questão do POCV, tá? É isso. Valesca. Professora Thaisa e Evaldo não estão presentes para fazer a leitura do parecer, foram os pareceristas na Câmara de Ensino. William, é a página 154, por gentileza, do processo. Isso. Bom, o professor Thaís e Evaldo não se pronunciaram, eu farei a leitura do parecer. O parecer foi apreciado em reunião da Câmara de Ensino. Foram os pareceristas Evaldo Gonçalves Silva e a professora Thaisa Cardoso Nascimento Borges. Resumo do objeto em análise. Trata-se da proposta de oferta única do curso superior de Tecnologia em Produção Cultural na modalidade de educação à distância, visando formar trabalhadores do campo da cultura e das artes. Destinado a pessoas com ensino médio completo ou equivalente, propõe ofertar 150 vagas, que serão distribuídas no campus de Aparecida de Goiânia e em 4 polos efetivos nas cidades de Goianésia, Águas Lindas, Pirenópolis e Caldas Novas. Ao concluir o curso, o egresso estará apto a gerir e a atuar profissionalmente em um vasto campo de empreendimentos culturais. Descrição do PPC, público, destina a pessoas que tenham no mínimo ensino médio completo ou equivalente e terá como forma de ingresso por meio de processo seletivo elaborado em acordo com regulamentos institucionais aberto ao público. Eixo tecnológico se enquadra no eixo de produção cultural e design, segundo tabela da CAPES, o curso superior pertence ao nicho das artes. Verticalização
não é uma verticalização, uma vez que já existe um curso superior do eixo de produção cultural e design no campus de Aparecida de Goiânia, a saber, licenciatura em dança. Turno, duração, o curso contará com atividades assíncronas durante a semana e atividades síncronas aos sábados, momentos presenciais a serem agendados nos polos ofertantes. Terá 36 meses de duração. 2.550 horas, carga horária total, a carga horária de estágio 90 horas e 150 horas de atividade complementar. Não tem atividades, carga horária de atividades não presenciais. Não se aplica curso na modalidade EAD. A do PPC, concepção de trabalho como princípio educativo e concepção de formação humana integral. O PPC prevê a disciplinaridade, especialmente pela articulação dos conhecimentos produzidos ao longo do curso e com a oferta de projetos integradores que articularão estes conhecimentos no aprendizado prático encarado para a formação dos estudantes. Pressuponho que o PPC prevê a interdisciplinaridade. A pesquisa ocupa um lugar privilegiado no PPC do curso em questão, ao lado do ensino e da extensão. O projeto traz explicitamente o tripé da educação superior, ensino, pesquisa e extensão, e garante a efetivação de práticas de pesquisa e de extensão articuladas ao ensino. Na própria elaboração do projeto, a equipe fala em linhas de pesquisa estruturantes das práticas a serem realizadas no curso. Cito: gestão cultural e políticas públicas, economia e sustentabilidade da cultura, cultura, identidade e diversidade, produção e curadoria cultural, tecnologia e inovação na produção cultural. O PPC apresenta a concepção de integração curricular, a organização abre aspas, a organização de idade pedagógica curricular do curso superior de tecnologia em produção cultural na modalidade de educação à distância, é constituída por núcleos de conhecimentos teóricos e práticos, organizados em atividades formativas, tais como disciplinas, projetos integrados experimentais e estudos interdisciplinares, sendo eles estruturados pelos eixos: estudos básicos, 1. Estudos básicos de formação geral, 2. Aprofundamento e diversificação de estudos, área de atuação profissional, 3. Estudos integradores experimentais para enriquecimento curricular, fecha aspas. O PPC considera a diversidade, apontando a necessidade de considerar a dimensão étnico-cultural do país, as particularidades regionais, o meio ambiente e direitos humanos. Tais temáticas estão presentes em disciplinas, além de aparecerem de forma transversal no projeto. Análise do objeto. O PPC atende demanda represada da gestão e produção cultural, fomentando a profissionalização da área. Considera as particularidades regionais, articula de forma integrada os núcleos de formação teórico-práticas, além de levar em conta as especificidades da modalidade de educação à distância, de maneira a garantir a qualidade do ensino. Permite ampla abertura nas áreas de atuação dos egressos. Não há sugestão de alteração e, nas considerações finais, o grupo de trabalho constituído no âmbito da Câmara de Ensino considera o PPC em análise aprovado. O parecer, então, assinado pelo Evaldo Gonçalves Silva e pela Thaisa, 14 de junho de 2023. Após a aprovação, então, deste parecer no Pleno da Câmara de Ensino, ele foi encaminhado ao Pleno do CONEPEX para apreciação. Então, nós abrimos, se houver alguma questão, dúvida em relação ao parecer ou ao PPC em específico.
Em não havendo questões, dúvidas em relação ao parecer, aqueles que forem contrários à aprovação do parecer, por gentileza, se pronunciem no chat. Abstenções? Obrigado. 5 abstenções. Registrado. PPC e parecer aprovados. Agora segue para o pleno do Consup. O próximo é o processo referente à reformulação do PPC do curso técnico subsequente em mecânica. Você coloca para nós, por gentileza, William? Os pareceristas foram a professora Janaína e o professor Rafael. Não, da mesma forma, não sei se eles estão conosco na reunião para fazer a leitura do parecer. É a página 234, William. Valesca. Oi, Janaína. Tudo bem? Bem, você? Tudo bem. Você quer que eu faça a leitura? Sim, porque vocês foram os pareceristas. Por gentileza. Caso você possa. Sim. Pode começar? Pode sim. Boa tarde a todos e a todas, né? Porque já estou aqui no meio da reunião já. Objeto de análise. Projeto pedagógico do curso técnico subsequente em mecânica. Reformulação. Membros, Janaína Ferreira e Rafael Gonçalves Borges. Presidente da Câmara, Maria Valesca Lopes Viana. Relatório sucinto do objeto. Resumo do objeto em análise. 1. Descrever o PPC quanto a 1.1. Público a ser atendido. Curso técnico subsequente em mecânica pós-médio, conforme descrição apresentada no projeto pedagógico do curso. A previsão de oferta é de 35 vagas semestrais. 1.2. Perfil do egresso. Conforme o PPC, o perfil pretendido para o profissional técnico em mecânica após a conclusão do curso será de um profissional que terá condições de elaborar projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controlar os processos e manutenção relacionados a máquinas e equipamentos mecânicos, planejar, aplicar e controlar procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos, operar máquinas e equipamentos de usinagem, aplicar procedimentos de soldagem, realizar interpretação de desenho técnico, controlar processos de fabricação, aplicar técnicas de medição e ensaios, especificar materiais para construção mecânica, dentre outras funções. Reforça-se no PPC que o perfil do profissional egresso não se resumirá a saberes e atuação laboral, mas igualmente será formado para o desempenho profissional com capacidade de leitura crítica do cenário em que o desenvolvimento econômico se impõe e instituirá tendências no mundo do trabalho, nas relações sociais, na evolução da ciência e da tecnologia, gerando reflexos sociais, ambientais, no processo produtivo e no trabalho. 1.3, eixo tecnológico, controles e processos industriais. 1.4, verticalização, no campus Goiânia, a oferta do curso superior bacharelado em engenharia mecânica. 1.5, turno-duração, curso a ser ofertado no turno noturno, com previsão de realização de aulas de segunda a sexta-feira. A duração do curso será de 2 anos, distribuída em 4 semestres letivos. 1.6, carga horária total, carga horária de estágio e de atividades complementares.
A carga horária total é de 1.600 horas, das quais 400 horas são previstas para estágio curricular e 120 horas para atividades complementares. 1.7. Carga horária em atividades não presenciais. Curso totalmente presencial, sem previsão de oferta de atividades não presenciais. 1.8. Concepção de trabalho como princípio educativo. Embora não haja explicitamente a perspectiva do trabalho como princípio educativo, alguns objetivos específicos, elementos na justificativa e na prática profissional apresentam questões que permitem entender a vinculação entre instrução intelectual e trabalho produtivo. 1.9. Concepção de formação humana integral. De igual modo, mesmo que não haja uma referência imediata ao tema da educação integral no documento, alguns elementos dos objetos específicos, da justificativa e do perfil do egresso permitem refletir sobre a formação dos discentes para além da habilitação técnica, mesmo que, eventualmente, a ênfase na empregabilidade e no mercado ganhe destaque. 1.10. Concepção de interdisciplinaridade. O tema da interdisciplinaridade aparece já na apresentação do PPC, quando o documento defende que este projeto foi elaborado como uma proposta cujo foco não é centrado na formação aligeirada para o atendimento exclusivo das necessidades do mercado. Ao contrário, buscou-se constituir e delinear a identidade de um processo educacional contemplando a formação profissional, que também implica aspectos políticos, socioculturais e econômicos, buscando atender à filosofia depreendida da LDB. Essa filosofia envolve como princípios a multidisciplinaridade, a contextualização, a flexibilidade e a interdisciplinaridade dos conteúdos. O modo definido para a realização dessa interdisciplinaridade é o projeto integrador, componente curricular que propõe em sua ementa estudos e atividades de articulação teórico-prática das disciplinas desenvolvidas para sua formação, através da interdisciplinaridade das demais disciplinas, e define como seu objeto geral possibilitar ao aluno desenvolver habilidades de trabalho em grupo, realizar atividades com multidisciplinaridade envolvendo áreas da mecânica que priorizem o trabalho vinculado a demandas reais. 1.11. Concepção de pesquisa como fundamento da formação dos sujeitos. No PPC, o principal elemento que denota a pesquisa como fundamento da formação dos sujeitos se traduz por meio das práticas profissionais, desenvolvidas em ambientes especiais de ensino, tais como laboratórios, ateliês, oficinas, ginásios e outros. As áreas acadêmicas proporcionam a integração da teoria com a prática e a articulação com os organismos sociais, incluindo a interação com situações reais de trabalho. Essas práticas estarão presentes no plano de ensino de cada disciplina. 1.12. Concepção de currículo integrado. Não há abordagem explícita da concepção de currículo integrado no PPC apresentado, o que pode ser justificado pela característica do curso proposto, que se trata de um curso técnico subsequente. Ainda assim, reconhece-se o esforço de composição de uma matriz curricular que viabilize a integração das componentes curriculares, bem como a existência das práticas profissionais e do projeto integrador. 1.13. Acessibilidade e concepção de formação para a diversidade. O PPC menciona a acessibilidade arquitetônica no momento em que apresenta a infraestrutura física e tecnológica. Não há menção a estratégias de acessibilidade pedagógica, atitudinal, metodológica e comunicacional. O aspecto da formação para a diversidade aparece apenas no que se refere à busca de uma formação humana para além das habilitações técnicas. Aí o item análise do objeto. O PPC deverá ser analisado considerando-se 1. Atendimento aos regulamentos acadêmicos e documentos institucionais vigentes. O curso técnico subsequente em mecânica atende à resolução IFG número 113 de 2021 e, em decorrência, à lei número 9.394 de dezembro de 1996. Ao decreto número 5.154 de julho de 2004, à resolução CNE-CEB número 1 de fevereiro de 2005. 2. Atendimento às diretrizes curriculares do curso, nível e modalidade. O PPC atende à resolução CNE-CP número 1 de 5 de 1 de 21, bem como o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, do MEC, presente na resolução CNE-CAB número 2 de 15 de 12 de 2020.
3. Adequação da matriz curricular em relação à distribuição de carga horária semanal, carga horária de atividades não presenciais, constituição de núcleo de formação geral, politécnico e tecnológico. Isso no caso de ensino médio integrado. A matriz é possível ser executada na previsão de 24 meses. A previsão de cumprimento de carga horária especificada para cada semestre é de 18 semanas por semestre, compondo-se uma carga de 4 aulas diárias, totalizando 20 aulas por semana. Horário de segunda a sexta, das 19 às 22h15. Não está previsto carga horária de atividades não presenciais. Número 4. Adequação da matriz curricular ao perfil do egresso pretendido. A matriz curricular do curso não se apresenta organizada em núcleos ou proposta semelhante, mas se coloca vinculada ao debate em torno dos eixos tecnológicos e apresenta plena relação entre as componentes curriculares e o perfil do egresso. Número 5. Adequação da forma de oferta de estágio curricular. Obrigatório. O estágio curricular é componente curricular obrigatório e será autorizado somente aos alunos regularmente matriculados. O estágio curricular obrigatório tem duração de 400 horas a serem cumpridas no último ano do curso. Será sugerido alterar o texto para a partir do terceiro período. Em acordo com o artigo 26 da Resolução 57, de 17/11/14, do Conselho Superior do IFG, as atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica e tecnológica poderão ser integralmente equiparadas ao estágio curricular obrigatório. Aí as alterações propostas, alterações sugeridas. Alterar o texto no item 13, para a realização do estágio curricular obrigatório, será necessário que o aluno já tenha cursado 2 anos do período, tenha cursado 2 períodos do curso, desculpa. Inserir o objetivo específico que trate diretamente de trabalho como princípio educativo. Inserir um objetivo específico que trate diretamente do princípio da formação humana integral, assim como ampliar este tema em sua apresentação e justificativa. 1.2. Alterações obrigatórias. Padronizar as margens das folhas, pois há diferença ao longo do documento. Inserir recuos em todos os parágrafos do documento. Adequar a tabela 3 ao corpo do texto. Alterar o texto do item 6.1. Sobre a proposta de entrada semestral será de 35 alunos. Inserir no item 8 elementos que identifiquem consideração na diversidade do processo formativo, realçando a acessibilidade pedagógica, metodológica, comunicacional e atitudinal. De igual modo, destacar o papel do núcleo do NAPNE, e da CAPD. Inserir no item 15 o papel do NAPNE nesse atendimento e na expressão psicologia escolar indicar a CAPD. E retirar do item 15 a existência de atendimento odontológico no campus Goiânia. Como considerações finais, nesse sentido, o grupo de trabalho constituído no âmbito da Câmara de Ensino considera o PPC em análise aprovado com ressalvas. E outras considerações que se fizerem importantes. O curso técnico subsequente em mecânica propõe sua reformulação e a justificativa em razão dos esforços por reduzir a evasão e favorecer a permanência e ao êxito dos estudantes. Para isso, apresenta a reformulação de sua matriz curricular, tanto por meio da redução do número de componentes, quanto pela proposição de práticas profissionais e de projetos integradores. Assim, ainda que oferecido na modalidade subsequente, o curso sinaliza a preocupação com a formação integral dos sujeitos, para além da aquisição de habilidades técnicas para o mercado de trabalho. De igual modo, o trabalho como princípio educativo encontra-se manifestado no projeto, sobretudo por meio das práticas profissionais, o que referenda à reformulação proposta. O PPC ainda não prevê a necessidade de ampliação do quadro de servidores e docentes, nem ampliação de laboratórios ou novos custos operacionais, mostrando-se exequível perante a estrutura administrativa existente. Em razão disso, o grupo de trabalho sugere a aprovação do PPC mediante alterações solicitadas. Goiânia, 28 de abril de 23. Assinados por mim. Obrigada, professora Janaína. Esse PPC então, foi apreciado no Pleno da Câmara de Ensino, retornou para o campus para o atendimento às solicitações de alteração e conforme os conselheiros e as conselheiras puderam verificar no processo, a página 311 do processo consta o despacho da Diretoria de Políticas de Educação Básica e Superior,
aqui da Pró-Reitoria de Ensino, que após o retorno do PPC e a análise do atendimento às alterações, indicando que as alterações previstas naquele parecer da Câmara de Ensino foram atendidas, o PPC, então, encaminhado o novo PPC encaminhado à Secretaria do CONEPEX, então, para apreciação neste pleno. Se alguém precisar de algum esclarecimento, tiver alguma dúvida em relação ao processo, ao PPC, ao parecer. E não havendo dúvidas, aqueles que forem contrários à aprovação do parecer do PPC, reformulação do curso técnico subsequente em mecânica do campus Goiânia, por favor, se pronuncie no chat. Abstenções? Ok, obrigado. Parecer e PPC aprovados, que agora seguem para apreciação no pleno do Consulp. O próximo e último PPC e parecer a serem apreciados por este pleno é a reformulação do curso técnico em enfermagem na modalidade de educação de jovens e adultos do campus Águas Lindas. Os pareceristas da Câmara de Ensino foram a professora Karine, do Departamento de Áreas Acadêmicas do campus Goiânia-Oeste, e o professor Leonardo. Algum dos dois para a leitura do parecer? O parecer está na página 607, William. O professor Leonardo e a professora Karine se apresentaram, eu farei a leitura do parecer. Então, trata-se de reformulação do PPC, do curso técnico integrado em enfermagem na modalidade EJA. Pode seguir, professor William, por gentileza. O público a ser atendido, curso de técnico de nível médio em enfermagem, conforme descrição apresentada no PPC, destina-se a candidatos a partir de 18 anos de idade, com ensino fundamental completo, 8ª série, 9º ano, preferencialmente aqueles que não possuem ensino médio, em conformidade com o artigo 15 da Resolução 108. O número de vagas abrange 35 alunos. Perfil do egresso. Segundo o PPC, o curso pretende formar profissionais que atuam em diferentes áreas do cuidado básico da enfermagem, com ênfase na promoção da saúde. O perfil pretendido para o profissional técnico em enfermagem, em linhas gerais, pretende que o egresso tenha conhecimentos da área técnica e humanísticos que permitam cuidar dos indivíduos visando a integralidade do ser humano. Ainda, segundo o PPC do curso, é importante que o egresso tenha visão crítica das relações do ambiente, sociedade e saúde. Os princípios e normas de biossegurança, higiene, saúde pessoal e ambiental também são domínios de conhecimentos necessários ao egresso do curso de engenharia. No eixo tecnológico Ambiente e Saúde, verticalização, curso técnico integrado em enfermagem na modalidade EJA, ofertado pelo campus Águas Lindas, possui o aspecto da verticalização devido ao eixo da saúde, característico do referido campus. Além disso, tem o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, o que fortalece a verticalização da EJA em enfermagem,
possibilitando aos egressos a continuidade de seus estudos. O curso será ofertado no turno noturno, em 2 horários, com 4 aulas diárias, de segunda a sexta, com duração de 1h30, com intervalo de 15 minutos. O curso técnico de enfermagem, integrado ao ensino médio, será oferecido em 8 semestres, totalizando uma carga horária de 2.820 horas, sendo 1.215 horas de educação básica, 1.026 horas de disciplinas do currículo básico e 189 horas de disciplinas do eixo de formação integrada, e 1.485 horas de educação profissional, sendo destas 120 horas de atividades complementares. Contabiliza-se ainda 405 horas de estágio. Do curso de técnico em enfermagem integrado ao ensino médio, na EJA, possui 162 horas na modalidade em AD, distribuídas em 7 disciplinas ao longo do curso, abrangendo as disciplinas do eixo de formação integrada, eixo de formação integrada e profissional e projetos. O PPC apresentado ressalta o trabalho como princípio educativo a partir da organização curricular, que visa a promoção da dimensão intelectual sobre o trabalho produtivo, proporcionar a formação de trabalhadores capazes de interferir nas relações do trabalho de ordem relacional e técnica. Tais ações são observadas na organização curricular pela integração da área básica e de formação profissional, desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, com inserção na sociedade. O PPC apresentado traz como fundamento a formação humana integral, dos sujeitos para o desenvolvimento das práticas de ensino, pesquisa e extensão, com indução e estímulo ao pensamento crítico, participação colaborativa, solidária e democrática nos seus diversos processos de construção do conhecimento. No PPC, a concepção de interdisciplinaridade pode ser verificada a partir das disciplinas de projetos, que articulam saberes do eixo de formação geral integradas ao eixo de formação profissional, desenvolvidos com a participação de docentes, discentes, técnicos administrativos, representantes da comunidade e da gestão municipal ou estadual. O PPC apresentado contempla o aspecto da pesquisa como um dos princípios formativos, ao indicar 4 disciplinas dedicadas à investigação científica. As disciplinas objetivam articular o eixo de formação geral integrado ao eixo de formação profissional. O PPC analisado possui uma concepção de currículo integrado ao apresentar as disciplinas do curso a partir de uma visão global dos sujeitos históricos. Essa concepção pode ser notada na preocupação congruente entre os conteúdos técnico e instrumentais e os conteúdos histórico-filosóficos. No PPC analisado, há menções objetivas quanto a estratégias de acessibilidade pedagógica, arquitetônica e metodológica para os portadores de necessidades específicas. Existe também a articulação pedagógica do curso com o NAP. Análise do objeto. O curso está amparado pela Resolução 111, com SUP, ampara-se também na LDB 9394, de 96, artigo 39, que trata da educação profissional técnica de nível médio. O curso de enfermagem na modalidade de EJA está amparado na Resolução 1 de 2021, artigo 12, inciso 5º, que trata da oferta de qualificação profissional articulada à educação de jovens adultos. Nesse artigo são apresentadas as características essenciais do curso de qualificação profissional, incluída a formação inicial dos trabalhadores, as competências e habilidades previstas na referida resolução para que o trabalhador possa exercer uma ocupação profissional são contempladas no PPC de enfermagem analisado. Além disso, o curso está previsto e regulamentado no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Carga horária de atividades não presenciais, a constituição dos núcleos de formação geral, politécnico e tecnológico, nos casos de curso de ensino médio integrado. A organização curricular apresentada no PPC do curso técnico em enfermagem integrado ao ensino médio na modalidade EJA atende totalmente aos requisitos previstos na resolução com SUP 111,
quanto à sua estruturação, estando de acordo com o perfil do egresso pretendido. O PPC prevê a oferta de estágio como componente curricular obrigatório, sendo o mesmo desenvolvido com base na Resolução 57 Consup e Resolução COFEM, número 441/2013, que regulamenta as atividades de estágio supervisionado dos estudantes de diferentes níveis de formação dos profissionais de enfermagem. Além disso, está prevista a oferta de disciplinas à distância, estando este quesito em conformidade com a Resolução Consup número 33 de 2017. As alterações sugeridas foram, antes do item ponto 2, incluir um breve texto de identificação do curso, incluir no eixo de formação integrada disciplinas temáticas e projetos integradores. Algumas páginas estão com os parágrafos fora da formatação e algumas palavras sem espaçamento. Tópico 6, critério de aproveitamento de conhecimentos anteriores, na página 44. Sugere-se iniciar o parágrafo tratando do aproveitamento de disciplinas, depois de atividades complementares. Sugere-se explicitar o aproveitamento de conhecimentos anteriores relacionados ao artigo 42 da Resolução 111 de 2021. No tópico 9, infraestrutura, está na página 51, seria importante iniciar o parágrafo falando da estrutura geral do campus e depois um subtópico sobre acessibilidade. No subtópico 10.2, técnicos administrativos, que consta na página 59, corrigir a formatação do quadro, organizar a formatação das referências bibliográficas, organizar a formatação das emendas. Sugere-se que a numeração das páginas sejam colocadas no rodapé à direita, pois assim facilita a identificação das páginas. Não há indicações de alterações obrigatórias. Nesse sentido, o grupo de trabalho constituído no âmbito da Câmara de Ensino considera o PPC em análise aprovado. Assinam o parecer do dia 10 de abril de 2023, assinam esse parecer a professora Karine e o professor Leonardo Magalhães. Leonardo diz aqui no chat que estava fazendo uma atividade ok. Não, fique tranquilo, Leonardo. Tá tudo bem. Algum conselheiro, conselheira gostaria de fazer alguma questão, dúvida em relação ao PPC ou ao parecer em específico? O parecer, juntamente com o PPC, foi encaminhado ao campus. O campus adequou o texto do PPC, como vocês podem observar, puderam observar na leitura do processo, né? A página 744 consta o despacho da Diretoria de Política de Educação Básica e Superior, que, após a análise do atendimento às sugestões feitas no parecer da Câmara de Ensino, nós encaminhamos, então, o PPC, bem como o parecer, para apreciação no pleno do CONEPEX. Alguma questão? Dúvida? Em não havendo questões, por favor, se pronuncie no chat, conselheiro ou conselheira, que for contrário à aprovação da reformulação do PPC técnico em enfermagem do campus Águas Vivas. Só um minuto que tem truque de nós carteiros. Truque de nós carteiros. Truque de nós carteiros. Muito bem, abstenções. Ok, temos uma abstenção. PPC aprovado. Segue agora
como os demais, para apreciação no pleno do Consulp. E antes de retornar para a nossa presidenta, professora Lorena, informar vocês sobre o estado da arte da minuta de documento que regula e disciplina a tramitação dos PPCs no IFG. Essa tarefa ela começou a ser feita separadamente por um grupo de trabalho constituído no âmbito da Câmara de Ensino e por um outro grupo de trabalho constituído na Câmara de Pesquisa. Em diálogo, nós entendemos que seria interessante a constituição de um único documento para regular a tramitação dos PPCs nas suas mais variadas formas. Seja novo PPC, seja suspensão de oferta, seja extinção de oferta, e considerando, né, que, como o professor Marcelo relatou, e o Luciano, que é o coordenador da PDI, que está à frente dos trabalhos sobre o POCV, vai encaminhar para os campos acerca do estandarte desse trabalho, né? Esse fluxo de tramitação dos PPCs, esse documento é fundamental neste momento em específico, né, em que estamos aí na expectativa de concluir os trabalhos em relação ao POCV. Então, nós já juntamos esses dois grupos anteriormente constituídos, no âmbito da Câmara de Ensino e no âmbito da Câmara de Pesquisa. Esses dois grupos já consolidaram uma minuta. E na nossa próxima reunião, que será presencial, como a professora Lorena indicou, né, essa será uma das pautas, um dos documentos a ser apreciados. Né, essa minuta que vai regular e disciplinar a tramitação dos PPCs, como eu disse, nas suas mais variadas formas, seja novo curso, extinção, suspensão temporária, enfim, tudo o que é possível do ponto de vista das ofertas de curso. Professora Lorena, concluo por aqui e passo para você. Obrigada. Pessoal, finalizamos as nossas pautas de hoje. Olha só, são 3h10. Então, sem mais informes também, todo mundo já falou os informes. Alguém tem alguma dúvida em relação aos informes, em relação às pautas? Tudo certo? Podemos finalizar? Ok? Então, muito obrigada a todos e a todas. Em breve vocês vão receber aí a convocação extraordinária para a gente apreciar os dois APCNs, né, do mestrado. Vai ser bem rápido, tá? A gente coloca em 1 hora de reunião, rapidinho. E aí, presencialmente, então, para o início de outubro, tá? A gente vai mandar a data para vocês direitinho, depois da Natália encaminha. Tá bom? Glória, é isso. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Um abraço para todos e todas.